A gente foi lá, nasceu, legal, estamos vivendo, fomos lá e morremos, fomos para esse Criador. Mas tem um momento que esse Criador jogou a gente para cá e depois jogou a gente para lá de novo. Será que existe essa ideia do tipo assim, pô, legal, eu vim aqui, o Criador me colocou aqui, nasci, tal. Eu morri, fui de volta para esse Criador, né? Não sei se é assim, essa é a certa pronúncia. E será que eu não poderia, então, voltar? Então, aí você está dizendo que é uma reencarnação. Uma reencarnação, ou... Você falou ressurreição? Ressurreição. A única ressurreição que há, ou que haverá, é por parte de Deus. Só Ele pode ressuscitar alguém. Só Ele. A única pessoa que foi ressuscitada por Ele foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, depois de 3 dias que morreu, Ele foi ressuscitado. Ele voltou à Terra. Ele foi, óbvio, né? Ele voltou à Terra, porque o Espírito dele subiu. Então ele desceu novamente. Foi ressuscitado. Falou com todos os seus discípulos. E teve um... Não sei se a gente já pode entrar nesse tema, porque é bem complexa a história de Jesus. Que é como uma conversa, Lesão. Fala do que você sentir que é pra falar. Então vamos do começo. Jesus Cristo, ele se esvaziou, né? Ele morava com seu Pai nos céus. Ele se esvaziou, né? Deixou de ser o Espírito e foi trazido ou trago dentro de um ventre de uma moça chamada Maria. Dali, ele nasceria como um filho humano como nós, só que diferente, perfeito. Por quê? Maria, ela não teve relações sexuais com o seu marido, José. Então, e ela não poderia ter nenhum tipo de contato sexual com o seu marido. Tinha que ser uma coisa pura. Então, por isso que ela engravidou e ela era virgem ainda, né? Ela era virgem. Então, pelo fato dela não ter nenhum tipo de contato com relação sexual com o seu marido, então Jesus, automaticamente, ele nasceria perfeito, puro, limpo. Jesus cresceu, ficou grande, foi batizado, começou a ministrar, começou a fazer curas, fazer milagres. Jesus morreu, vamos lá. Eu tô resumindo... Sim, só porque você quer voltar. Eu tô resumindo 33 anos de vida, tá? Você tem quantos anos? 33 ou 34? Eu 34. Passou, ou seja, eu tô um ano mais velho que ele, né? Vamos colocar assim. Eu tô resumindo 33 anos de vida. Chegou no período da morte de Jesus. Jesus, ele chamou os seus discípulos e falou: eu vou ser morto hoje. Ele subiu para orar no monte 3 vezes, dizendo para os seus discípulos: pessoal, eu vou ser morto hoje. Tem uma parte que eu li, não sei se tá certo, você pode falar melhor que eu, que ele fala que ele sabe quem vai matar ele já, né? Sim, ele já tinha sabia. Uma ideia, né? Ele já sabia que um dos seus discípulos o trairia, que seria Judas Iscariotes, o trairia naquela noite, naquela fatídica noite, né? E ele orando pro Pai, implorando pro Pai para aliviar aquele cálice dele, né? Aquele peso sobre ele. Eu orava incessantemente. Foram 1, 2, 3 vezes. Até que chegou o dado momento que Judas Iscariotes, junto com os guardas lá, enfim, chegou e falou assim: aquele que eu der o beijo no rosto é a pessoa que você procura. Ele foi e beijou o rosto, acho que se não me engano, do lado direito de Jesus, e ele foi preso naquela noite. E depois de tudo isso, Jesus sofreu pra caramba. Todo mundo sabe a história de Jesus, já foi retratado em filmes. Se a gente parar pra pensar que o que foi retratado no filme foi a realidade, cara, foi a morte mais cruel que existiu. Foi a morte, infelizmente, mais cruel que existiu. E Jesus, ele fez isso de uma forma voluntária também, né? Ele fez isso porque ele queria ajudar o projeto original do Pai. A gente já pode falar lá na frente sobre isso. O projeto original do Pai. Porque ele também ajudou a construir o projeto original do Pai. Ele meio que já sabia a trajetória dele na Terra. Na Terra, não. Não. Ele não sabia. Senão seria premeditado. Eu acho que não foi premeditado. Ele saberia que isso aconteceria em um dado momento, mas ele não sabia quando. Mas ele saberia que aconteceria? Ele saberia que ele teria que morrer. Isso sim. Por um dos discípulos dele? Não. Ele teria que morrer por todos nós. Quando ele morreu, ele deu a oportunidade de você ser ressuscitado. Ter uma esperança. Eu, você, o pessoal que está em casa, todo mundo, entendeu? Ele deu essa esperança. Então, voltando para Jesus. Ele foi crucificado e ele disse para os seus discípulos que voltaria em 3 dias. Quando ele antes de morrer já. Antes de morrer. Ele falou isso. Também, né? Só faltava ele falar. Não tem como, pô, né? É sacanagem. Então, aí ele falou com seus discípulos que depois de 3 dias ele nasceria novamente. Ou seja, é a primeira esperança de ressurreição.
que Jesus deu, né? Tipo, apesar dele já ter demonstrado na prática a ressurreição. Eu vou te comentar sobre isso também. Foi a primeira esperança que ele deu de ressurreição. Quando ele voltou em 3 dias, ele arrumou o lugar que ele estava deitado, né? Morto e tal, deixou arrumadinho, bonitinho, dizendo o quê? Que eu passei aqui, eu estava aqui. Se tá arrumado, porque alguém arrumou. E não foi ninguém, fui eu que arrumei. Claro que tem um simbolismo por trás disso, tá? Eu não vou saber lembrar exatamente agora, mas a gente pode conversar em off e eu te explico o que é. O que dele da ressurreição? Por que ele dobrou, limpou. a roupa dele? Tem um simbolismo por trás disso. Tem uma explicação por trás disso. Eu não vou lembrar agora, exatamente. Eu não quero falar bobagem aqui. Claro. Depois disso, ele voltou em 3 dias, se apresentou primeiro a Maria, tal. Maria toda emocionada, comentou com todo mundo, chamou a galera lá. Vamos ver Jesus, Jesus voltou, Jesus ressuscitou, não sei o quê. E tinha Tomé, um dos discípulos, que não acreditava na ressurreição, que era o próprio Jesus ressuscitado. Ele acreditava na ressurreição, na esperança, mas que era o próprio Jesus. E ele falou assim, eu só acredito vendo. Tipo, eu quero ver a marca do prego na mão dele. Eu quero tocar, eu quero sentir. Quando eu fizer isso, eu vou acreditar. Aí ele tentou uma vez, não conseguiu. Tentou outra vez, não conseguiu. Na terceira vez, ele conseguiu encontrar. Jesus apareceu pra ele. E ele... Tava com as marcas. Pai, deixa eu ver, deixa eu tocar. Eu quero sentir que é realmente o Senhor. Tipo, não é uma visão, uma miragem. Entendeu? Porque antigamente existia muito essa questão de, sei lá, não sei se é espiritualismo, tipo... De ver coisas. Tipo, como eu posso dizer, um anjo aparecer, essas coisas. Antigamente existia. Tem relatos na Bíblia que mostram exatamente que existia isso, sabe? Então, pra ele era importante tocar naquela ferida. Então ele tocou na ferida e ele viu que realmente era o Rabi. Que era o quem ele seguia, o instrutor que ele seguia. Rabi? O que é Rabi? Rabi é instrutor, né? Mestre. O mestre. Ele tocou na ferida e ele percebeu que realmente aquilo ali era o próprio Jesus Cristo. Então aí foi se não me engano, a terceira vez de esperança, né? De ressurreição. Então, pra mim, eu tenho plena certeza que a ressurreição vai existir. Porque se Jesus voltou, é uma prova, um exemplo claro de que haverá a ressurreição. O segundo exemplo, eu vou ser bem sucinto aqui, porque senão a gente vai ficar horas aqui, vai ficar dias. Não tem problema. A segunda foi de Lázaro, que é bem conhecida. Lázaro é um amigo muito íntimo de Jesus. Eles eram amigos. Jesus se compadeceu com a irmã. Chorou com a Marta, que é a irmã de Lázaro. Chorou junto com ela ao saber que o amigo dele havia morrido. E Jesus estava em outra cidade, chegando na cidade que Marta estava, com Lázaro morto. Ele já estava morto há 3 dias, ou seja, já estava em estado avançado de decomposição. Hoje um corpo rapidamente se decompõe. Sim. E ao perceber isso e se compadecer, chorar junto com Marta, ele fez o milagre da ressurreição novamente, que foi trazer Lázaro de volta. Então ele fala, Lázaro, venha para fora. E Lázaro vem para fora. Trazendo o quê? Interessante. Mais uma esperança de ressurreição. Essa é a segunda. A terceira, Jesus ao ir para uma cidade em Jerusalém, se eu não me engano, ele viu um grupo de pessoas vindo, e nesse grupo de pessoas tinha uma mãe que tinha acabado de perder seu filho. Jesus, ao perceber aquilo, ele se aproximou da moça, ficou ao lado dela, se compadeceu com ela também, novamente, demonstrando empatia, né? Se colocando na posição da pessoa, que é demonstrar empatia, e ressuscitou a criança para a mãe novamente. Ou seja, mais uma demonstração de ressurreição. Interessante você falar esse assunto de ressurreição. Mas o que eu vejo aqui, o que você fala de ressurreição, então, a pessoa está voltando no mesmo corpo, assim, ela está voltando, assim, não é que assim, ela foi pro Criador, voltou e está em outro lugar, assim, ela estava no Brasil, nasceu de novo na China, vamos dizer assim. Não, é o fato dela voltar ali no mesmo corpo. E você me contando, assim, a ressurreição foi por Jesus, né? Não foi algo de outra pessoa, foi Jesus Cristo que fez isso, né? Sim, quando ele foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo de Deus, que seria a força ativa de Deus. Um poder, vamos colocar como poder. Jesus, quando ele foi batizado, ele ganhou essa força ativa.
Então Jesus, ele não só ressuscitou pessoas. Como ele curou cegos, curou doente, curou coxos, que são pessoas que não conseguem andar. Transmutou coisas, né? Água em vinho. Transmutou, realmente, boa, bem lembrado. Água em vinho, a gente pode falar disso também. E a questão da ressurreição, quando a pessoa ela voltou da mesma forma que foi o que eu acabei de te dizer lá no início. Você está guardado aqui na mente de Deus. Deus sabe exatamente como você é. Como você morreu, como ele vai te trazer, enfim, todas as suas características. E essas pessoas que foram ressuscitadas exatamente com a mesma consciência e características. Então, sim, há uma esperança de ressurreição por conta disso. Entendi. Mas eu quero voltar um pouquinho, Ale. Eu fiquei um pouco confuso. A gente estava falando aqui Que legal, a gente tá falando do seu tio, legal, vamos supor, ele morreu, ele foi para esse criador, né? Aí eu falei assim, poxa, mas ele foi pro criador, será que ele pode voltar? Que a gente entrou no assunto de reencarnação, de ressurreição. Mas eu fiquei assim, pô, se existe essa alma ou espírito, não sei como falar aqui, mas essa alma, acredito, de vir aqui, estar aqui, você, Alexandre, eu, Matheus, nascer. Tipo, a gente saiu do Criador e veio pra cá. Legal, a gente morreu, a gente foi pro Criador. Eu fico refletindo, que será que pra você não existe essa possibilidade de vai voltar de novo, assim, foi pro Criador e está nessa teia universal de Deus, né? Seria isso. Memória dele. A memória dele. Sim. Interessante. Pra mim, a partir do momento que a pessoa morre, ele vai pra memória de Deus. Seja ela, vamos colocar aqui, eu não sei, tá? Tô especulando. Seja ela memória ruim ou memória boa. Memória ruim, ele pegou aqui e joga fora. Memória boa, opa, vou guardar esse cara aqui comigo. Esse tem esperança de voltar. E essa memória seria o quê? É algo que não está aos nossos olhos? Não é palpável, visível, um espírito. Não é visível. Acabou, morreu pra ele. É um outro Você plano, tá na memória assim, dele. Uma outra dimensão, seria isso? Não digo dimensão, eu digo memória mesmo. Por exemplo... Um sonho. Tipo um sonho. Não, também não. Eu digo, por exemplo, essa caneta. Eu tenho a memória que essa caneta, ela estava em cima da mesa quando eu subi no podcast. Isso tá o quê? Na minha memória. Não tá em nenhum outro lugar. Ela tá na minha memória. Então, vamos colocar que a memória de Deus seja um livro, talvez. Um livro da vida. Entendeu? Então, essas pessoas que morreram estão no livro da vida. Ou memória de Deus. E não dá pra você mensurar o poder de Deus, né? É imensurável. Vamos criar um poema aqui, ó. A memória de Deus. A memória de Deus. Pô, interessante, Alesão. Não tinha pensado por esse lado, assim. É como se fosse um registro, né? Tipo Exato. um HD. É um HD. É um HD de Deus, é isso. Ele guarda todas as coisas que você pensou, sentiu, assim. Então, sei lá, todas as emoções que eu tive na minha vida estão nesse HD. Exatamente. Deus, ele sabe exatamente quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Deus, quantos? Me responda. Ele sabe exatamente. Então você imagina a capacidade do Criador, né? O cara que fez tudo. Ou o Espírito que fez tudo. É imensurável. Nós, seres humanos, não temos a capacidade de entender isso ainda. Não é possível entender isso. Mas em algum momento a gente vai entender? Sim. Isso quando a gente já não estiver aqui. Ou a gente tem essa oportunidade. Quando ele trouxer o reino dele.